Semente de abóbora acaba com os vermes de cães e gatos? Então, pessoal, eu resolvi fazer esse vídeo porque eu estava observando, que algumas pessoas acabam ensinando, que você pode fornecer semente de abóbora para os cães, para os gatos, que dessa forma você consegue acabar com os vermes deles. Mas será que isso é verdade? Então, fique até o final desse vídeo que você vai entender essa questão, certinho? Então, vamos lá. Os vermes acabam sendo um grande problema para os cães e para os gatos. Por quê? Eles vão estar parasitando o seu pet e, diante disso, vai acabar causando diversos problemas de saúde neles. Eles vão acabar ficando mais magros, vão ficar com a pele feia, vão ficar com aqueles pelos também feios, além também de manifestar alguns sintomas clínicos sérios, como diarreia, podendo inclusive até ter sangue nas fezes, obstruções intestinais, entre outros problemas que os vermes podem causar. Mas então o que acontece? Diante disso, muitas vezes as pessoas acabam buscando algumas soluções alternativas para resolver este tipo de problema. E aí acaba tendo algumas pessoas que acabam ensinando, como é o caso da semente de abóbora. Você pode dar semente de abóbora, mas tem que ser seca, tem que triturar, amassar e fornecer para o seu cão, para que dessa forma você consiga acabar com os vermes deles. Aí explicam quantidades. Mas aí, na prática, será que realmente isso é possível de acontecer? Será que a semente de abóbora ela pode mesmo acabar com os vermes? Eu procurei fazer uma pesquisa para entender um pouco mais desse assunto. Até porque você que já me conhece e me acompanha há algum tempo no canal, sabe que eu não respondo essas perguntas assim de forma espontânea. Eu gosto de pesquisar e buscar entender o problema para dessa forma trazer uma resposta. Então, diante disso, eu fiz uma pesquisa e encontrei artigos que falam um pouco sobre esse assunto. E eu vou falar para vocês aqui agora o que eu entendi sobre essa questão. Então, tem esse artigo aqui que eu vou colocar rapidamente aqui na tela para vocês verem que se trata de um artigo em inglês. Esse artigo ele avaliou o extrato da semente de abóbora, que é um princípio ativo chamado de curcubitina, onde foi avaliado o seu potencial vermicida contra um verme chamado Eligmossomoides baqueri, que se trata de um verme de camundongos, já que esse estudo ele foi feito em camundongos, então foi justamente contra esse verme que foi feito esse estudo. E os resultados desse estudo acabaram confirmando que o extrato da curcubitina apresentou uma ação positiva contra esse parasita, ou seja, acabou sim eliminando tanto ovos quanto também larvas desse parasita. Aí logo vem aquela questão, nossa, então se o extrato da semente de abóbora realmente conseguiu eliminar esses vermes, significa que ela pode ser utilizada para acabar com vermes de cães e gatos. Calma aí, gente, que não é bem assim. Existe um ponto interessante aqui que eu acredito que vocês precisam entender. Mas antes, eu vou pedir um favorzinho aqui para você. Curta esse vídeo aqui e compartilhe com um amigo ou uma amiga para que eles possam também ter acesso a essa informação, para eles entenderem também essa questão da semente de abóbora, se realmente pode ser utilizada como vermífugo em cães e gatos, certinho? Então vamos lá, vamos dar continuidade aqui ao vídeo. Então, o que nós podemos entender desse tipo de experimento? Foi um experimento que foi realizado em camundongos, onde utilizou o extrato da semente de abóbora. Aí teve um efeito positivo contra um determinado tipo de verme. Esse é o resultado desse estudo. Mas a partir daí é muito complicado a gente querer já tirar algumas conclusões diante desse estudo, já querer utilizar isso para poder acabar com vermes de cães e gatos. Aonde a própria conclusão desse estudo diz o seguinte, que o objetivo deles foi o quê? Buscar novos compostos baratos para serem utilizados em vermífugos. Então, o próprio estudo já diz também que não é para você ficar pegando a semente de abóbora, oferecendo para o seu cão e gato, esperando uma ação vermicida. Primeiramente, por quê? Porque se trata de apenas um princípio ativo. Um princípio ativo que foi utilizado e acabou eliminando um tipo de verme lá, camundongo. Não significa que vai acabar com os vermes de cães e gatos. E também é importante a gente entender que foi aquela dose foi utilizada em camundongo, não adianta querer pegar aquela mesma dose e utilizar em cães, utilizar em gatos, Também é necessário que se realize
um estudo com eles, até para entender os efeitos. E também os vermes são diferentes, né? Os vermes de camundongos são diferentes dos vermes de cães e gatos. E ainda foi um camundongo lá da Europa, né? Não é nenhum camundongo aqui da nossa região. Até porque não é porque a semente de abóbora acabou com aquele verme específico que vai acabar com todos os vermes. Pois, como vocês podem observar, os vermífugos hoje em dia, eles possuem mais de um princípio ativo, né? Alguns têm 2 princípios ativos, outros têm 3. Eles fazem uma combinação justamente para o quê? Para poder aumentar o espectro deles, para que eles possam dessa forma acabar eliminando mais vermes. Então, tem apenas um composto que foi utilizado nessa pesquisa que foi provado uma ação contra um único tipo de verme. Então, assim, é uma informação ainda muito prematura para você já querer utilizar. E eu também achei um outro estudo onde foi utilizado a semente de abóbora para acabar com vermes em equinos. E esse estudo, que eu vou até colocar aqui também para vocês verem o título aqui deles, teve a seguinte conclusão: aonde a semente de abóbora foi ineficaz contra vermes de equinos. Houve até uma comparação nesse mesmo estudo aqui da semente de abóbora com a ivermectina em equinos, o que mostrou que o uso do extrato da semente de abóbora foi muito ineficiente em relação à ivermectina, demonstrando que os vermífugos convencionais acabam trazendo resultados superiores à semente de abóbora. E eu não encontrei nenhum estudo mostrando, né, o uso da semente de abóbora em cães e gatos para entender a ação vermicida dela nesses animais. Então, diante disso, eu não recomendo ficar utilizando a semente de abóbora buscando a eliminação de vermes de cães e gatos, e sim que utilize algum vermífugo convencional indicado pelo veterinário para o seu animal. Até porque, como já falei, né, os vermífugos eles têm mais de um composto, muitos compostos que já foram feitos muitos estudos naquelas espécies que já foram demonstrados uma eficiência que realmente vai trazer um resultado, ou pelo menos vai ter uma maior chance de trazer um resultado positivo do que você tentar uma solução alternativa que ainda não possui uma comprovação científica. Eu sei que muitos vão até comentar que eu só estou fazendo isso para defender a indústria veterinária, mas fique à vontade, podem comentar, podem colocar a visão de vocês sobre o assunto também. Mas assim, o que eu penso é isso, gente. Quem já me acompanha aqui no canal sabe que eu gosto sempre de buscar dados científicos, entendeu? Eu gosto de buscar informações que comprovem. Eu não gosto muito de trabalhar nessa forma de que uma pessoa fez e deu certo, ou porque teve outra que fez lá e também deu certo. Eu gosto de buscar informações que tenham uma determinada comprovação. Assim eu posso ter uma maior segurança para poder passar para vocês uma informação que eu considero ser a mais correta. Mas essa é a minha opinião. Eu respeito também a opinião de outros colegas também, ao contrário, né, que apoiam o uso. Mas assim, se querem que eu realmente indico, então eu preciso ter uma maior sustentação. Caso alguém tenha algum artigo aí que mostrou a comprovação científica da semente de abóbora com seu potencial vermicida de cães e gatos, pode enviar para mim que eu vou dar uma avaliada também, não tem problema nenhum. Então eu fico à disposição também, mas pelo material que eu tive acesso eu não recomendo. E é isso aí, pessoal, espero que você tenha aí gostado desse assunto. Se gostou, não esqueça de deixar aquele curtir, e se você discorda, fique à vontade para comentar. Se você concorda, comente abaixo aí também, pois é isso aí, eu gosto de ouvir todas as opiniões, até para a gente começar a entender melhor como cada uma das pessoas pensa e o que a gente pode fazer, né, para tentar fazer com que todo mundo consiga fazer o melhor para o seu cão e para o seu gato. Certinho? Então é isso aí, até a próxima.